Bem, gente, então boa noite. Vamos começar mais um estudo, agora retornando, né? Primeiro estudo nosso de 2025. E a gente está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o capítulo da criação. E hoje a gente está no item 2, formação dos seres vivos. E vamos começar no item 43. Então, quem já achou aí? Todo mundo achou? Item 43. Boa noite, gente. Então, gente, hoje a gente vai estudar um pouquinho de como a vida surgiu na Terra, e não só isso. A gente vai tentar chegar até, desde que surgiu o primeiro organismo vivo, até os dias atuais. Então a gente vai fazer um resumo do resumo, tá? E a gente vai tentar associar isso com o mundo espiritual, ou seja, qual a relação entre a vida biológica, a vida que a gente tem aqui na Terra, né, a vida dos seres vivos, dos seres animados, com o mundo espiritual, quais são as relações. Então, como assim, o livro dos Espíritos trata esse tema bem rapidamente, a gente vai ter que fazer um resumão, mas vamos tentar ficar pelo menos uma hora aqui conversando sobre o assunto. Boa noite, gente, para ver se a gente consegue relacionar. E aí, o que vocês quiserem perguntar, perguntem, porque tem pergunta demais sobre esse tema, né? Geralmente, quem estuda a biologia separa totalmente de quem estuda a teologia, né? E a gente vai ter que dar um jeito de unir as duas coisas, porque o Espiritismo ele tem esse propósito também, né? Então vamos lá, vou fazendo as perguntas e a gente vai tentando colocar aqui as informações que der para a gente colocar. Então, o item 43, a pergunta que Kardec fez aos espíritos é a seguinte: quando a Terra começou a ser povoada? Observe que essa pergunta, povoada, né? Porque povoar vem de povo, né? A gente já pensa logo em humanos. Mas a pergunta não é necessariamente quando a Terra começou a ter humanos, e sim quando ela começou a ter vida, tá? E o que é que os espíritos respondem? No começo, olha só a resposta dos espíritos: no começo tudo era caos, os elementos estavam fundidos, ou seja, eles estavam derretidos pelo calor. A Terra era uma imensa bola de rocha derretida, assim como o magma que sai do vulcão, né? A Terra inteira era assim. A gente acho que já até comentou isso em alguns encontros passados, por conta da própria formação da Terra, né? Os movimentos que as substâncias químicas fazem, a eliminação de partículas radioativas, tudo isso produz calor. O atrito entre as substâncias que estavam ali, né, misturadas, produzem calor. Então a Terra ela começou como uma rocha incandescente. Então eles falam, no começo... alguns textos trazem os elementos estavam em confusão, outros estavam fundidos, mas dá no mesmo, né? Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram seres vivos, apropriados ao estado do globo, naquele momento. Hoje, com o avanço da ciência, a gente sabe que esses primeiros seres vivos provavelmente eram muito mais parecidos com uma bactériazinha, né? Um ser vivo muito pequenininho, que não dá nem para a gente enxergar a olho nu, do que com os animais, por exemplo, ou com as plantas, ou com os fungos, ou com os protozoários, que são animais, ou são seres vivos muito maiores, macroscópicos, que são feitos de várias células. Primeiro, muito provavelmente, tinha uma célula só, que nem era uma célula sofisticada, era uma célula muito simplesinha, e essa célulazinha ela foi se aperfeiçoando através da evolução biológica até formar células mais sofisticadas, e em um dado momento essas células sofisticadas começaram a se agrupar e viver em conjunto. Esses primeiros conjuntos que a gente chama de colônias, inclusive alguns até hoje vivem em colônias, em um
dado momento essa colônia começou a ficar tão dependente, os seres vivos que estavam nessa colônia começaram a ficar tão dependentes uns dos outros, que começaram a formar um ser só com várias células juntas. Né? Então, a gente sabe hoje, através do conhecimento científico, que foi mais ou menos esse o processo. E por que será, né, que a espiritualidade já não colocou seres como os que existem hoje na Terra, já de cara? Por que será que Deus já não fez a Terra com leões, com girafas, com seres humanos, com árvores altíssimas, com peixes? Por que vocês acham que não foi dessa forma? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Estou fazendo essa pergunta porque existem, né, as crenças de criação em várias religiões do mundo. Não é isso? E essas religiões, normalmente, algumas delas dizem que o mundo já foi criado com os seres vivos que nós conhecemos hoje. Por exemplo, dentro da crença cristã, primeiro formou-se o Vale do Éden, né, que era o paraíso, não é isso? Todos os animais foram colocados ali como nós conhecemos hoje, e o ser humano também. Mas o Espiritismo, ele não crê desta maneira, ele crê na evolução. E por que será que a gente acha que é mais plausível que tenha sido da maneira evolutiva e não da maneira bíblica? Gênesis vai estar lá a forma como foi feita a criação. Deus criou o mundo em 7 dias. Isso. E aquilo ali é uma verdade absoluta. Que não pode ser contestada. Então, a Érica está falando, porque como você está longe, né, o pessoal aqui talvez não ouça. Mas a Érica está falando que as pessoas normalmente têm essa crença de que o mundo foi criado dessa forma, porque nós vivemos em um país de maioria cristã. E os cristãos, eles adotam a cosmogonia judaica, ou seja, cosmogonia é a maneira pela qual eles acham que o mundo foi criado. E só essa. Hã? Não, os cristãos católicos acreditam nisso e os protestantes também acreditam nisso. Acho que só os espíritas que não acreditam. Talvez tenha alguma outra denominação de menor número, né, de menor expressividade, que também acredite na evolução. Eu não conheço, mas normalmente as denominações protestantes, né, todas as igrejas que são chamadas de evangélicas, né, e a igreja católica também, e algumas outras igrejas como a ortodoxa grega, a siríaca, a igreja etíope, a igreja copta do Egito, várias e várias outras igrejas que não são a católica romana, que é a nossa aqui, também creem nessa cosmogonia bíblica que vem lá do livro de Gênesis, né? Que é a criação por Adão e Eva. Chega ao ponto de nas escolas, não sei se você já viu isso, alguns pais proibiram os filhos de ir para as aulas, quando o tema das aulas era o criacionismo e o evolucionismo, que achavam que a gente estava indo contra os princípios religiosos da família, de a Bíblia, porque isso é um tema muito polêmico para muitas pessoas. Isso, a Érica está falando aqui que existe uma polêmica muito grande. Alguns pais não querem que os filhos entrem em contato com o tema evolução, porque entra em conflito com o tema da criação, né? Evolucionismo contra criacionismo. Lá nos Estados Unidos, agora ano passado, teve uma discussão muito forte a respeito disso, e tem também o contrário. Tem pais que não querem que os filhos vão para a aula de religião, porque nas aulas de religião é ensinado o criacionismo, e eles querem que os filhos aprendam apenas o evolucionismo. Mas assim, independente dessa polêmica, que a gente não vai entrar aqui, cada um tem a sua maneira de pensar, né? Mas independente dessa polêmica, por que o Espiritismo vai pelo evolucionismo? E aí? Eu acho que pela evolução, porque todos nós precisamos passar por essas fases da vida, aprendizado, dessas etapas todas. Isso, exatamente.
Então Bela está falando que o Espiritismo, ele nos ensina que o próprio Espírito em si, ele tem que passar por várias etapas. Essas etapas, elas fazem parte do nosso aprendizado, da nossa evolução espiritual. Então a evolução biológica, ela meio que auxilia a evolução espiritual, até porque os seres biológicos, eles vivem porque eles são animados, ou seja, eles possuem alma, eles possuem espírito. Então esse espírito nesses seres, né, mais simples vão também evoluindo à medida que os seres ficam mais complexos. Existe uma pequena diferença, gente, entre a evolução biológica e a evolução espiritual. Por quê? Porque na evolução biológica, os seres vivos, eles vão mudando para se adaptar ao seu meio ambiente. Ou seja, é uma questão puramente material. Só que, pegando carona nessa adaptação, os seres acabam também, alguns deles acabam ficando mais complexos. E os espíritos meio que se aproveitam disso para encarnar nesses organismos mais complexos, porque nessa encarnação eles também aprendem coisas novas. Então um espírito, lembrem que eu estou falando de espíritos, gente, sem consciência humana, tá? Eu não estou falando que eles fazem isso conscientemente. Todos esses espíritos que encarnam em corpos extremamente simples, como seres unicelulares, plantas ou qualquer coisa assim, esses espíritos, eles ainda não possuem consciência de si mesmo, né? Eles são compulsoriamente encarnados e desencarnados. Esses espíritos, eles ainda não possuem nenhum tipo de inteligência, nenhum tipo de memória. A única memória que eles possuem é a memória automática. O que é a memória automática? É como se ele gravasse no seu perispírito o funcionamento dos organismos que eles encarnaram. Você ia perguntar? Eu não entendi essa questão. Então, se eu desencarnar, eu posso encarnar em uma planta, por exemplo? Ou só se eu... Boa pergunta. Ana está perguntando se um ser humano desencarnar, se ele pode desencarnar em um ser menos complexo. Eu que já encarnei Tipo uma várias planta, vezes. isso, tipo uma planta ou, sei lá, um cachorro ou um animal. Isso. É isso? Pronto. Na verdade, não. Por quê? Porque não existe compatibilidade entre o espírito já na fase humana com outro espírito em fase anterior. Ou, aliás, com um corpo em fase anterior. Então, o organismo biológico, que é o corpo, ele tem que ser compatível com o espiritual. Eles só se unem se houver compatibilidade. Então, um espírito que já chegou na fase humana, ele não consegue mais regredir. Ele só encarna em humanos. A não ser que esses humanos vão evoluindo e cheguem a estágios mais avançados. Aí ele pode chegar no estágio mais avançado, mas ele não consegue retornar. Mas antes da gente adquirir consciência humana, antes da gente adquirir inteligência, cognição, todas essas características que o humano tem, antes a gente precisa adquirir outras mais simples. Por exemplo, capacidade de ingerir substâncias e excretar outras. A bactéria já faz isso. Então a gente aprende isso lá, naquela fase, entendeu? Capacidade de captar luz. Ainda não encarnada. Encarna, mas não como nós humanos. Com consciência, com inteligência, com memória, nada disso. Eles encarnam de forma automática, encarnam e desencarnam de forma automática. Isso. Nosso espírito. Exato, mas antes da gente adquirir consciência. A gente, para facilitar o entendimento, a gente compara esses espíritos que estão nessa fase inicial com nós espíritos na fase de bebê. É mais ou menos, é uma comparação grosseira, mas é só para entender. Mas é porque está passando no estágio, né? Isso, exatamente. Entender como é que funciona, né? Para realmente Exato. de fato. Exato. Porque quando a gente encarna, né? Nós já somos espíritos maduros. Quando a gente encarna em corpos humanos, nós já somos espíritos mais maduros do que eles. Porém, a gente passa pelo estágio de infância. E nesse estágio de infância, a gente nem lembra depois. Tipo, a gente não lembra quando a gente tinha 1 mês de idade. A gente mamava mais por instinto do que por inteligência. A gente chorava também por instinto. A gente se assustava por instinto.
Então, eles fazem, todos os mecanismos também que eles fazem é por instinto. Então, eles vão encarnando em corpos cada vez mais complexos ao longo de milhares ou milhões de anos, porque demora ou milhares ou muito provavelmente milhões de anos para chegar na fase de homem, na fase humana, isso, nessa que nós estamos agora. Então, é um caminho realmente de evolução. É um caminho de evolução. É um caminho de evolução. O meu espírito já foi tudo isso. Já foi tudo isso. Então, a evolução é isso, para você chegar Isso. cada vez que você recriar. Essa parte eu nunca tinha visto. Essa parte é bem interessante porque muitos espíritas não explicam, porque é um pouquinho complicado. Até porque o livro dos espíritos e alguns outros livros explicam também que nem todas essas fases o espírito completa na Terra, no planeta Terra. Algumas dessas fases são completadas em outros planetas, depois vem para cá, porque um planeta só não tem todas as etapas. Necessário, né? Isso, exato. Por exemplo, aqui na Terra já teve etapas intermediárias entre, por exemplo, um bonobo, um chimpanzé, ou um orangotango e o ser humano. Aqui já teve essas etapas intermediárias, mas hoje não tem mais. Então, o espírito que está entre um chimpanzé e um ser humano, ele já não está mais aqui na Terra. Ele está em outro lugar que tenha essa fase intermediária. Agora, quando aqui na Terra tinha esses organismos intermediários, aí esses espíritos que estavam nessa fase naquele momento podiam encarnar aqui. Os de hoje é como se fosse uma escola. Eu fundei uma escola, né, que vai do maternal lá até a quinta série, antiga quinta série, né? Hoje é sexto ano. É o ensino fundamental. E aí, a sétima, oitava, sexta, sétima e oitava não tem, mas tem o segundo grau. Então, as pessoas que naquele momento, naquele ano de 2024, por exemplo, que estavam na sétima série, não podiam estudar na minha escola. Então, elas tiveram que estudar em outras escolas. Agora, imagine que em 2025, eu consegui uns professores, eu coloquei sexta, sétima e oitava. Então, outros alunos que agora estão na sexta, sétima e oitava já vão poder estudar na minha escola. Isso explica porque tem muito espírita, tem muita gente que come animal, porque eles sabem que aquele animal é um ser, sabe? Então, aí Érica está perguntando aqui sobre os veganos e os vegetarianos. Se eles não comem esses animais, se existe algum grupo que é vegano ou vegetariano, porque sabem que esses seres possuem espírito ou que vão passar por outras etapas, eu não sei te informar se o motivo é esse. Normalmente o que os veganos alegam é que os animais eles também sofrem e aí eles evitam o sofrimento do animal. Normalmente é isso, é uma questão ética. Se é por uma questão religiosa, eu não conheço nenhum grupo que seja por questão religiosa. Eu conheço grupos que dizem que é por questões éticas e morais. Entendeu? E eu acho assim muito louvável. Eu não consigo porque eu realmente sou carnívoro. Mas eu acho muito legal quem vai por esse lado. Mesmo você com essa visão de que, né, é um ser ali que você não consegue elaborar, ou você não acha plausível. É porque, na verdade, essa visão minha, por exemplo, de por que eu não sou vegano, eu acho que eu ainda não estou nesse estágio. Eu ainda não cheguei nesse nível de consciência. Eu acho que eu preciso evoluir mais. Eu acho que uma hora eu vou chegar. Porque essa noção você já tem, né? Eu tenho essa noção, só que eu ainda não cheguei lá. Porque assim, a gente se vê com tantos defeitos, né? Aí a gente meio que vai tentando consertar os mais básicos para depois chegar. Mais complexo. Isso. Mas eu acho maravilhoso quem já chegou nesse nível. Acho que são poucas pessoas que já chegaram nesse nível. Isso. Eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira, né? Essa questão que os animais têm espíritos assim, né? Isso, exatamente. Faz parte do processo de evolução. Acho que é bem interessante. É bem interessante. Não sei se o pessoal está ouvindo, mas a Ana está falando que ela não sabia que o Espiritismo considera que os animais e os outros seres vivos, eles também têm espíritos e eles também estão nessa fase de evolução. E muitos espíritas não falam muito sobre isso. Talvez até saibam mais ou menos que existe essas considerações, né, esse conhecimento, mas não é uma coisa tão falada assim, né? Mas...
Isso, a gente percebe. Porque a Maíra tem uma cachorrinha que ela fica muito rápido quando ela está na ciência. Quando ela pega o livro, ela vem, sobe no sofá e volta a cabeça assim, ela fica. Isso. Entende, né? Ele tem muito sentimento também. Isso, Bela está falando aqui da inteligência dos cachorros, né? Mas também existem vários outros animais que demonstram níveis de inteligência bastante avançados. Na verdade, eles não têm inteligência, eles têm instinto, mas Antigamente se pensava que os cachorros só tinham instinto. Já de algumas décadas para cá, isso já caiu por terra. Hoje já é considerado que eles têm inteligência. Inclusive, não é só o cachorro que tem inteligência. Se você pegar, por exemplo, um filhote de leão e você cuidar dele em casa e depois, quando ele já estiver adulto, você colocar na floresta, deixar ele sozinho, ele tem grandes chances de morrer. Porque apesar dele ter o instinto da caça, ele não aprendeu com a mãe ou com o pai, entendeu? E se fosse só instinto, você não teria problema. Você poderia criar, por exemplo, um passarinho, né, em cativeiro, e depois você soltaria ele viveria tranquilamente. Mas não, tem o aprendizado. E para ter aprendizado, tem que ter inteligência. Entendeu? Então, só com instinto, o leão não consegue viver sozinho na mata, porque ele nunca foi para a mata. Ele, desde filhotinho, ele viveu dentro de uma casa, dentro de uma jaula. Então, você joga ele na floresta, ele não sabe caçar. Se fosse só pelo instinto, ele viveria. Ele simplesmente usaria o instinto dele, caçaria e viveria como qualquer outro animal. Mas não é assim. Eles aprendem. É tanto que eles aprendem que existem cães adestrados, existem cães não adestrados. Qual a diferença de um para o outro? Se eles só tivessem instintos, não poderia existir um cão adestrado. O cão adestrado aprendeu. Então ele utilizou a inteligência dele. Então, aí ele está perguntando, se fosse uma cobra, por exemplo, ela poderia ser adestrada? É isso que você está perguntando? Então, existem animais, aí é uma pergunta boa, por quê? Porque existem animais que a gente sabe que a gente consegue domesticar. Tem animais que a gente já não consegue domesticar. Seres mais evoluídos. Isso, a Érica está chegando no ponto. Biologicamente falando, uma cobra é tão evoluída quanto um ser humano. Biologicamente falando. Por quê? Porque ela se adaptou ao seu meio tão bem quanto nós. Tem cobra no mundo inteiro, tem ser humano no mundo inteiro. Mas espiritualmente falando, não. Por quê? Porque a cobra, ela possui um cérebro minúsculo, um órgão físico muito pequeno, que não é capaz de processar tanta informação quanto o cérebro humano processa. Então o espírito humano não consegue encarnar em um corpo de um ofídeo, de uma cobra. Porque não é compatível. A inteligência dele não pode ser armazenada naquele cérebro minúsculo, pequenininho, entendeu? Para você ter noção, mesmo se você pegar animais que têm cérebros grandes, como o elefante, por exemplo, também não tem compatibilidade. Porque o cérebro do elefante, a parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio, ela é pequena. A maior parte do cérebro do elefante, ela existe somente para locomoção, ou seja, tem neurônios motores ali, ou neurônios que vão comandar os neurônios motores, ou percepção, são neurônios sensitivos. Então o corpo dele é muito grande, então ele tem receptores em todo o corpo, na pele inteira, nos órgãos, que tem que ir para o cérebro, e ele tem que movimentar muitos músculos. Só na tromba de um elefante tem centenas de milhares de músculos, e ele tem que movimentar todos. Então o cérebro dele, boa parte do cérebro dele é só por isso. O nosso cérebro não. O nosso cérebro tem um córtex pré-frontal imenso, que é só para cognição, é só para raciocínio. Entendeu? Então o espírito tem que ser compatível com o corpo. Então por isso que em certos animais a gente observa que eles não fazem coisas que outros fazem. Se você pegar um corvo, uma ave, corvo, e você pegar um pedacinho de alimento e colocar dentro de um recipiente e fechar, o corvo muitos deles conseguem abrir o recipiente e pegar o alimento lá dentro. E se ele não conseguir, ele utiliza ferramentas. Tem umas experiências muito legais com o corvo no YouTube, ou no Instagram, né? Tem por exemplo, um tubinho de plástico aberto de um lado, aberto do outro.
E aí você coloca uma noz ou algum alimento do corvo lá dentro. E aí você solta o corvo ali. Ele não consegue pegar para um lado, não consegue pegar pelo outro. Aí o que ele faz? Ele vai atrás de um graveto, enfia o graveto dentro do plástico, empurra o alimento até o outro lado, aí depois ele solta o graveto, vai lá e come o alimento. Então isso é o quê? Inteligência. Ele não tem instinto para fazer isso. Não foi a natureza que criou esse instinto nele, até porque na natureza não existe cano de plástico. Para ele já vir com esse instinto de tirar um alimento de dentro de um cano. Por mais que existam outras situações problemáticas na vida, na selva, mas não é igual. Ele tem que utilizar a inteligência. Então o corvo é considerado hoje a ave mais inteligente do mundo. E ele fala, E ele fala. Eu vi alguns deles. Tem muitas aves que imitam, inclusive, a voz humana. O corvo eu nunca vi, mas ele imita também, né? Ele consegue fazer sons. Papagaio também. Uma coisa interessante que quando ela falou de cobra, para mim lembrei, eu vi na internet, uma mulher que criava uma cobra. Todo carinho da alimentação, daquela cobra enorme. E chegou um tempo que a cobra estava sem se alimentar. Ela não se alimentava quase nada. E ela ficou preocupada se a cobra estava doente, levou no veterinário. E aí ele falou que ela estava se preparando para comer a mulher. Tá bom? Por isso que ela estava sem se alimentar. Bela está falando E ela não aqui. queria de jeito nenhum se desfazer da cobra, e eu disse, ó, você se desfaz dela, ela não vai. Bela está falando aqui que é uma mulher que tinha uma cobra muito grande, que parou de se alimentar, e aí o veterinário falou que ela parou de se alimentar porque ela estava querendo atacar a própria dona e comer a própria dona. Devia ser uma cobra muito grande, sei lá, uma piton, ou uma piton reticulada. E ficava aqui, ela ficava assim, como se tivesse querido da mãe, ficava perto dela. Eu já vi para isso, Pois é, Pois é, então assim, mas aí muito provavelmente, não sei se isso aí tem a ver com inteligência, muito provavelmente tem mais a ver com instinto mesmo, muito provavelmente. Vamos para a próxima pergunta, né? Já que vocês gostaram do tema. 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Olha só, que pergunta, hein? De onde vieram os seres vivos para a Terra? Ele já está perguntando como se ele soubesse que vieram de outro lugar. Vamos ver, né, a resposta dos espíritos. A Terra continha os germes. Quando ele fala que continha os germes, são as substâncias químicas responsáveis pela formação dos corpos, tá, gente? Que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida. A crisálida é aquele casulozinho das borboletas e mariposas. Como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Então, resumindo aí o que ele está falando, ele não está falando aí de espírito, não, ele está falando das substâncias que formaram os primeiros organismos vivos. E ele está falando que essas substâncias já existiam na Terra e que depois eles estavam esperando apenas o momento propício. O que é o momento propício? É o momento em que a Terra já está resfriada o suficiente, é o momento em que tem água, é o momento em que a radiação solar ela não aquece nem esfria demais o planeta, é o momento em que tem talvez descargas elétricas que vão fazer com que essas substâncias elas se unam, né? Ou seja, uma infinidade, os gases certos na atmosfera, porque a atmosfera da Terra primitiva não é a mesma atmosfera de hoje. Quando a vida surgiu na Terra, nem oxigênio tinha na atmosfera, só tinha traços, não tinha quase nada. Aí hoje a gente fala, mas para ter vida no planeta tem que ter oxigênio. Não, não mesmo. Começou a ter oxigênio na Terra centenas de milhões de anos depois que já tinha vida. E aí, essa sua fala aí, eu achei muito. Eu fiquei aqui, porque quando a gente lê
se a gente não compreende bem, a gente pensa que nós todos nascemos aqui, e aí quando a gente pensa nos outros planetas, nos espíritos evoluídos, em como eles já viviam em outros lugares antes de vir para cá, e aí eu acho que se a gente não entende bem esse ponto, a gente acaba se confundindo. Isso, exatamente. A gente não pode confundir achando que os únicos espíritos que existem no universo já foram criados aqui no planeta. Não. Existem realmente outros planetas. Inclusive, antes de existir vida na Terra, já existia vida nesses outros lugares. E planetas que hoje não possuem vida, no futuro pode ser que eles possuem vida biológica igual aqui também. Além disso, existem vários e vários outros planetas que hoje existem vida não inteligente e também vida inteligente. Algumas com civilizações e alguns sem civilizações. O número é infinito, então não dá nem pra gente calcular aqui, nem chutar um valor, tá? Mas assim, o que a ciência descobriu depois, porque esse livro foi escrito na metade do século XIX, mas lá no início do século XX, né, muitas teorias começaram a tentar explicar como a vida surgiu na Terra e realmente descobriu-se que os aminoácidos já existiam aqui, que os carboidratos já existiam, os sais minerais que formam, né, que as plantas utilizam para formar matéria orgânica também já existiam. Eles só foram se juntando muito provavelmente no mar, nas águas termais provavelmente, e formaram a primeira célula. Só não se sabe direito como foi essa formação, infelizmente. Deu para entender, Lênia, aquilo que eu te falei dos animais mais inteligentes e menos inteligentes? Então, 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Kardec está querendo saber se a matéria orgânica veio de fora do planeta. É essa a pira dele. Ele está meio que achando que, de alguma maneira, essa matéria orgânica... O que é matéria orgânica? Carboidratos, lipídios, proteínas. Proteína não, né? Aminoácidos, que vão formar proteínas depois, né? Se essas substâncias, elas vieram de fora, ou onde é que elas estavam? Se elas já estavam aqui na Terra. E os espíritos respondem: estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. E aqui a gente tem que entender que os espíritos estão falando da poeira cósmica que formou o nosso sistema solar. Antes do nosso sistema solar ser formado, antes do Sol existir, existia poeira que estava espalhada pelo espaço sideral, pelo universo. E essa poeira, a partir de perturbações, né, em algum local do universo, essa poeira ela começou a se juntar através da gravidade e formou o Sol. Então, essa poeira e esses gases, principalmente hidrogênio, um pouco de hélio e algumas outras substâncias, essas que a gente vê na tabela periódica, né, todos aqueles metais, aqueles não metais, tudo aquilo estava em outros globos, ou estavam em uma outra estrela. Essa outra estrela explodiu, e aí os restos dessa outra estrela formaram o nosso Sol e os planetinhas, inclusive o nosso, girando ao redor do Sol. Hoje em dia a astronomia já aceita isso como verdade, viu, gente? Então a ciência já sabe que o nosso Sol é uma estrela, ou de segunda ou de terceira geração, talvez até mais. O que é que significa uma estrela de segunda geração? Ela só existe porque outra antes explodiu. Os restos da primeira formaram a segunda. O que é que significa uma estrela de terceira geração? Uma explodiu e deu origem à outra, essa outra também explodiu e deu origem a uma terceira. Então o Sol ou é de segunda ou é de terceira geração. Por que a gente sabe disso? Porque ao redor do Sol tem elementos que não são nem hidrogênio nem hélio. Por exemplo, nós somos formados de oxigênio, de carbono, de nitrogênio, de enxofre, né? Então, assim, por que nós somos formados desses elementos? Porque existe uma outra estrela antes do Sol que explodiu, porque esses elementos só são formados
em explosão de estrela. Não sei se vocês sabem disso. Esses elementos, eles só são formados. Alguns mais leves são formados lá no núcleo da estrela antes dela explodir, e alguns são formados quando ela explode. Então, se não tivesse explodido nenhuma estrela antes de surgir o Sol, a gente não estaria aqui agora. Porque essa outra estrela é que formou o ferro, que está formando as suas hemácias, sua hemoglobina, a sua hemácia, que deixa o seu sangue vermelho. O oxigênio que você está respirando, o nitrogênio que está em 70% aí do nosso ar, o enxofre que está na sua pele, nos seus cabelos, nos seus músculos. Todos esses elementos, eles foram formados na explosão de alguma estrela antes do Sol surgir. Se não tivesse tido essa explosão, nós simplesmente não estaríamos aqui. E aí Kardec ele faz uma observação aí embaixo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. Ou seja, aqui ele está falando de substâncias inorgânicas, está falando de pedra, está falando de metais, está falando do ar, do ar não, que é gasoso, mas os sólidos, eles se unem. Se você pegar uma pedra de sal, aquela pedrinha de sal ali é um monte de sódio, um monte de sódio e potássio unidos, formando um cristalzinho. As inorgânicas, elas se unem a partir das condições necessárias, elas se unem. Você, por exemplo, se o sal estiver dissolvido na água do mar, ele não está formando cristal, mas a partir do momento que a água evapora, só fica embaixo só o quê? Só o sal. E aí aquelas moléculas se unem para formar os cristais, que é esse cristal que a gente pega para fazer nossa comida, nosso churrasquinho. Eu lembrei da pedra de sal de Érica. Quando eu li essa parte aqui, conservamos durante anos genes de plantas interminadas que não se desenvolveram a não ser uma dada temperatura e meio apropriado. Isso a minha mente começou a fazer um monte de associações de como as coisas vêm ao longo dos anos se desenvolvendo. E muitas coisas ela vem com o tempo e com a maturidade. E aí eu já fiz a constatação a várias coisas que chegando em nós. Há quantos séculos nós estamos também se desenvolvendo, mas só quando for o momento exato, o momento apropriado, até quando a gente está mais aberto, que a gente vai conseguir, de fato, se desenvolver melhor. Isso, a Érica está falando que o planeta ele meio que tem um mecanismo de evolução também. É meio que vão surgindo primeiro as coisas mais simples, depois as mais complexas, e aí as mais complexas, às vezes, elas se utilizam das coisas mais simples. E tem uma cadeia de eventos que muitas vezes acontecem bem nos primórdios do nosso planeta Terra, mas que vão ter consequências lá na frente, milhares ou milhões de anos depois, ou até bilhões. Um exemplo, por exemplo, são os combustíveis fósseis. Por exemplo, o carvão mineral, que deu origem à primeira revolução industrial, ele foi formado no Carbonífero. Se não me engano, deve ter aí, uns 700 milhões de anos atrás. Só que esse evento que aconteceu, centenas de milhões de anos atrás, teve uma consequência na nossa civilização no século XIX. Imagina, no século XVIII, ainda 17, Aliás, primeira revolução industrial foi no século XVIII. Então, assim, imagine uma coisa que aconteceu 700 milhões de anos atrás, e foi a formação do carvão mineral. Lógico. Aí na segunda revolução industrial, veio o petróleo, que também foi formado há centenas de milhões de anos atrás, nos grandes cataclismos que a Terra sofreu. Quando existiam grandes mortes, grandes extinções em massa de micro-organismos, esses micro-organismos eles tendiam a baixar para o fundo dos oceanos e eles iam se acumulando em camadas imensas, em quilômetros e quilômetros. Com o tempo, a própria areia do fundo do mar iam cobrindo esses restos de micro-organismos
iam formando rochas por cima desses micro-organismos ao longo de centenas de milhões de anos, e esses restos de micro-organismos se tornavam petróleo. E esse petróleo foi utilizado já no século XIX, na segunda Revolução Industrial, e vem sendo utilizado ao longo do século XX, século XXI também. Então, eventos que aconteceram há milhões de anos atrás, nas grandes extinções de massa que o planeta sofreu, têm consequências extremamente importantes para a nossa civilização hoje. Imagine, agora, a partir de hoje, muito provavelmente com a corrida espacial, a segunda corrida espacial que está tendo, o homem tentando voltar para a Lua, ele está indo para lá principalmente para tentar extrair o hélio 3, que tem na Lua, mas não tem na Terra, que é um tipo de gás que fica lá incrustado na rocha lunar. Só que esse hélio 3, ele se formou na Lua há bilhões de anos atrás, e muito provavelmente terá consequências também a partir agora já do século XXI, na nossa civilização também, porque a gente vai utilizar esse hélio 3 para produzir energia a partir da fusão nuclear. Então imagine, se a gente for pensar que a espiritualidade estava por trás de tudo isso, planejando tudo isso, a gente não vai ter uma resposta, nem que sim, nem que não. Mas, pelo menos, a gente imagina que a espiritualidade tinha conhecimento de que tudo isso poderia acontecer. Eu não acredito, eu particularmente, tá, gente? Isso é opinião minha. Eu não acredito que tudo na evolução dos seres vivos é guiado. Eu acho que não. Eu acho que existem as leis e as coisas vão acontecendo. Mas a espiritualidade maior, aquela espiritualidade que estava aqui desde a formação dos planetas, né? Inclusive, tem alguns espíritas que relatam que o Cristo já estava aqui antes, que ele participou, né, de toda essa formação espiritual ao redor do nosso sistema solar. Então, assim, a gente imagina que eles já previam que essas coisas iam acontecer, pelo menos em partes. Eles não sabiam os detalhes, mas sabiam, no geral, como que se formava, porque eles já tinham experiências de outras civilizações que eles participaram. Então, é mais ou menos por aí. Mas deu para entender? Bem, a gente ainda tem 15 minutinhos. Vamos para o 46, porque o restante aqui a gente já falou, tá, gente? Pergunta 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Ou seja, ele está perguntando, porque assim, hoje em dia a ciência já sabe que para um ser vivo surgir, ele tem que ser gerado a partir de outro. Para uma bactéria nascer, outra bactéria tem que ter gerado ela. Geralmente as bactérias elas se dividem, né? Uma bactéria mãe dá origem a duas bactérias filhas. Para um pássaro surgir, tem que ter tido, a mamãe dele tem que ter colocado lá o ovo, né? A progenitora tem que ter colocado o ovo para ele nascer. Até algum tempo atrás, até o século XVIII, XIX, algumas pessoas ainda pensavam que existia geração espontânea. O que era geração espontânea? É que alguns seres vivos nasciam do nada. Aí a gente chamava isso de hipótese abiogênica. Mas depois caiu por terra com algumas experiências de Louis Pasteur e de outros. E aí hoje a gente sabe que não, que um ser vivo ele só se origina de outro pré-existente, que nós chamamos de teoria biogênica, né? Então, ele está perguntando se ainda existem seres que surgem espontaneamente. Presta atenção nessa resposta, porque se você estiver lendo o livro sozinho, você vai acabar criando uma confusão na sua mente. Então tem que ter uma explicação primeiro, tá? Olha só, a resposta que a gente espera é que não, mas os espíritos respondem que sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormita e desperta. Então, olha, os espíritos disseram que sim, que o ser surge espontaneamente, mas sempre a partir
de um outro primitivo. Então, no final das contas, para nós hoje no século XXI, a resposta não é assim, a resposta é não. Então, assim, ele respondeu levando-se em consideração os conhecimentos que as pessoas tinham naquela época. Por quê? Porque naquela época a geração espontânea não era a geração, vamos dizer, do inorgânico para o orgânico. Naquele tempo, geração espontânea era algo que você não tinha a intenção, ou seja, você não tinha a intenção de gerar. Quando um animal, cruza com outro para gerar um filhote, aquilo ali era meio que considerado intencional. Eles cruzavam porque a natureza selecionou eles para fazer intencionalmente aquilo. Agora, quando uma bactéria dá origem a outra, é como se não fosse intencional. Então, por isso que é espontâneo. Mas a gente sabe hoje que a resposta para essa pergunta é não. Não existem seres surgindo espontaneamente. Porque uma bactéria, ela só dá origem a outra, um vírus só dá origem a outro, e eles não nascem, não surgem espontaneamente. 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Ou seja, a espécie humana que ele está perguntando é o corpo humano. Se o que forma o corpo humano hoje já existia, as substâncias já existiam desde os primórdios da Terra, e a resposta é sim, e veio ao seu tempo. Pois isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra, ou seja, ele foi feito do barro. Então, assim, essa crença de que o homem foi feito do barro, ela para nós não faz sentido, porque não foi que Deus fez um bonequinho de barro e soprou na narina. Isso daí não faz sentido. Mas, por um outro lado, a gente pode interpretar que as substâncias orgânicas elas já estavam na terra. Até porque, quando a água molha a terra, ela leva essas substâncias para o solo e a planta, através da raiz, ela não absorve os sais minerais e a água, não transforma em matéria orgânica, que é alimento para a gente comer? E não é isso que forma o corpo dos animais? Então, de certa forma, a gente é formado do pó ou do barro por conta disso. Mas não que fizeram lá o bonequinho de barro e sopraram nas narinas. Isso daí não. Aí Érica está perguntando da costela. Vamos falar rapidamente sobre a costela. No livro de Gênesis, na Bíblia, né, no Pentateuco, na Torá, a gente tem os dois primeiros capítulos contando duas histórias diferentes de como o homem surgiu. Na primeira, o homem ele surgiu do barro e o homem e a mulher eles surgem juntos. Gênesis 1, primeiro capítulo de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, conta-se de novo a história de formação do ser humano. Aí a história já é diferente. Aí Adão surge primeiro, Deus vê que ele está triste, pede para ele dormir, tira a costela e forma Eva. São duas histórias diferentes, tá? Não é a mesma história. Inclusive até a maneira de se escrever em uma é diferente da maneira de se escrever na outra. Então, assim, para os estudiosos, né, os historiadores, que existe uma parte da história que se chama História das Religiões. É um ramo da história. Então, esses historiadores, eles também têm várias técnicas para eles estudarem esses textos antigos e eles determinarem se aquilo ali foi feito pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes. Então, os historiadores hoje eles concordam que Gênesis 1 não foi feito pela mesma pessoa que fez Gênesis 2, porque são histórias diferentes, tá? E nós espíritas concordamos com isso. Inclusive a Torá inteira, ela tem vários estilos diferentes. Por que a gente está falando isso? Porque a teologia considera que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que a gente sabe que não foi, até porque por várias características que tem no texto, a gente sabe que esse texto ele não foi escrito nem quando Moisés estava vivo. Inclusive dizem que foi escrito em paleo-hebraico,
E a gente sabe também que não existia paleo-hebraico enquanto Moisés estava vivo. Paleo-hebraico provavelmente só foi existir mais ou menos 200 anos depois da morte dele. A gente sabe, inclusive, que existem, há um tempo atrás, existia uma hipótese chamada de... Ai meu Deus, eu esqueci o nome agora. Hipótese textual não. Hipótese documental. A hipótese documental, ela dizia que esses 5 primeiros livros foram feitos de 4 outros livros diferentes, que eles chamavam de tradições. Tinha a Javista, a Eloísta, a Sacerdotal e a Deuteronômica. Hoje em dia a gente já sabe que não era bem assim, existiam outras também, outros textos também, não eram só 4. Mas esses 4 provavelmente existiam mesmo, e aí foram pegando vários textos diferentes e foram juntando. Isso muitos séculos depois da morte de Moisés. Moisés deve ter sido lá para o século XII, ao século XIV mais ou menos, antes de Cristo. E a Torá, muito provavelmente, ela começou a ser escrita ali um pouco antes do exílio da Babilônia e até depois do exílio da Babilônia, ali mais ou menos no 7º, 6º século antes de Cristo. Então foi bem depois que Moisés já tinha morrido, né? Mas a gente estava falando isso por quê? Por causa da formação do homem, né? A formação do homem. Então a gente sabe que aquelas histórias ali, principalmente os primeiros 11 capítulos de Gênesis, eles são capítulos, vamos dizer assim, de mitologia, mas não mitologia no sentido de mentira, mitologia no sentido de histórias religiosas que não necessariamente são verdadeiras. A gente sabe que aquilo ali não aconteceu. Da história de Adão até começar ali a genealogia de Abraão, não aconteceu. Pode até ter existido um homem, e provavelmente existiu um homem chamado Adão que deu origem à história, mas não foi o primeiro homem. Provavelmente existiu um homem chamado Abraão que deu origem à história de Abraão, mas não foi daquele jeito que aconteceu. Deve ter existido um Jacó que deu origem a Israel, um Esaú, um Isaac que era o pai de Jacó. Então assim, pode ter existido, entendeu? Mas não significa que aquelas histórias ali aconteceram exatamente daquela maneira, né? Principalmente os primeiros 11 capítulos que terminam ali depois do dilúvio. Você ia perguntar? Dilúvio e Torre de Babel. Bem, então podemos prosseguir? 48 agora, né? Podemos... Não, ainda faltam 5 minutos. Mas dá tempo da gente ver essas 2 últimas perguntas. É porque a gente começou 15 minutos atrasado hoje. 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Olha a resposta. Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, são equivocados. Gente, dá para a gente saber mais ou menos. Por exemplo, dá para a gente saber que a nossa espécie tem entre 200 e 300 mil anos, mais ou menos. Agora, que dia foi que a nossa espécie surgiu na Terra? Não tem como. Até porque é um processo gradual. É um degradê de seres que vão se transformando de uma espécie para outra. Não tem como dizer, foi nesse dia que a espécie surgiu. Nenhuma espécie de nenhum ser vivo na Terra a gente consegue determinar exatamente o dia. É fruto da evolução, tá? 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente, como em sua origem? Na verdade, a gente sabe que os homens não se formaram espontaneamente, né? Kardec estava equivocado aqui. Mas vamos lá para a resposta. O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Aqui, gente, ele não está falando explicitamente das mudanças genéticas. Hoje a gente sabe que a aquisição dessas características humanas e a transmissão para os seres, para os seus filhotes, né, através da reprodução, a gente sabe que tudo isso é passado geneticamente. Um ser vivo se modifica
no momento em que ele vai nascer, né, na primeira célula ali reprodutiva, e ele transmite essas características para os seres, seus filhotes, né, que vão transmitir para os netos, para os bisnetos e assim por diante. Mas essas transformações que ele está falando aí no texto são justamente as transformações genéticas que os seres vivos vão tendo e vão transmitindo para os seus descendentes. E por que isso é importante quando a gente fala em espiritualidade? Por que uma mutação genética é assunto de estudo espírita? Exato. E aí, hoje, vendo aqui alguns trechos, eu comecei a pensar o quanto que ainda alguns seres já evoluíram um pouco mais, mesmo a gente estando aqui todo mundo desse planeta ao mesmo tempo, o quanto que alguns seres ainda não conseguiram essa evolução. Eu acho que aí está a chave, que é, às vezes a gente quer que todos nós estejamos no mesmo lugar de conhecimento, de evolução, de sabedoria, de inteligência, e aí quando a gente entende que tudo é um processo, a gente entende o nosso lugar e a gente entende o lugar do outro, que às vezes também não conseguiu ainda chegar, porque aí às vezes a gente vive na expectativa de que o outro seja igual, que ele haja daquela forma, que ele reaja daquela forma, mas às vezes, naquele momento da fase dele de evolução, ele ainda não consegue compreender que ele ainda não chegou. Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente compreende... Foi o que eu associei com o seu amor. Isso, não, mas está correto. Não sei se o pessoal ouviu, mas a Érica está falando justamente isso. Quando a gente compreende que o espírito, ele tem que habitar vários corpos diferentes para adquirir capacidades diferentes, características diferentes, né, propriedades diferentes, sem as mutações genéticas, sem a evolução biológica, sem a evolução darwiniana, né, do darwinismo, né, ou sem a evolução de Darwin e o Wallace, que o Wallace também participou ali das descobertas, né, da evolução biológica, né. Inclusive o Wallace era espírita, vocês sabem, né? O Alfred Russel Wallace, ele foi co-criador, não, co-descobridor da teoria evolutiva junto com Darwin, junto com outras pessoas também, mas os mais famosos é o Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace. Eles descobriram os mecanismos de seleção natural, em que os organismos eles são diferentes, eles possuem genéticas diferentes, mas uns sobrevivem mais do que os outros, porque se adaptam melhor ao seu meio. Então aqueles que sobrevivem vão ter filhotes, os que não sobrevivem não vão ter. Então as características daquele que vão ser selecionadas nos seus filhotes, nos filhos dos filhos e assim por diante. Então, essa genética, essas mutações genéticas, essa variabilidade de ter um monte de seres diferentes, ela é extremamente necessária para que espíritos em estágios diferentes possam encarnar. E aí tem uma coisa bastante interessante, porque tem muitas pessoas que não entendem nada de espiritismo e dizem que Kardec estava sendo racista quando ele diz que algumas tribos, né, algumas tribos muito primitivas ainda têm espíritos que estão no estágio diferente da civilização. Mas na verdade, gente, isso não é racismo, não tem nada a ver com racismo, né? Aquela pessoa que está naquela tribo primitiva, se ela for retirada dali e for colocada em uma civilização, ela vai aprender as mesmas coisas do indivíduo que está naquela civilização. Aquela tribo primitiva, ela pode ser de uma linhagem humana idêntica à de pessoas que estão morando na capital de um país desenvolvido. Não tem nada a ver com racismo. Isso foi uma interpretação errada que algumas pessoas não espíritas, alguns ateus inclusive fizeram, dizendo que Kardec foi racista. Mas a doutrina espírita ela é totalmente antirracista. E todo o livro dos Espíritos fala isso, todo o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, o livro de Gênesis, que não é a Gênese bíblica, é Gênese espírita, também fala nisso. Ele é totalmente antirracista, porque ele diz que todo espírito humano pode encarnar em corpos de cores diferentes, de etnias diferentes, de religiões diferentes,
gêneros diferentes, masculino e feminino, então não tem isso. Pelo contrário, se você estudar a teoria espírita, a doutrina espírita, você vai ver que ela é totalmente antirracista, antimisógina, anti qualquer tipo de preconceito. Você ia perguntar alguma coisa? Não, é porque isso era uma coisa que eu queria perguntar realmente. Eu tinha visto na internet falando sobre isso, só que usando outra pauta, né? Essa questão da escravidão, né? Dizia que os culpados eram os negros, né? Por conta dos pecados do passado, e não quem estava escravizando. Isso trazia, né, que a teoria do Alain fosse racista. Isso e pegou muito na minha cabeça, isso falei que fez muito sentido, pareceu realmente, né? Como se não fosse culpa da pessoa que estava escravizando, e sim do escravizado. Exatamente. Ana está perguntando, não sei se o pessoal ouviu, mas vamos repetir. Ana está falando um negócio extremamente interessante e importante, né? Que na internet tem muita gente divulgando que as pessoas falavam que quem era escravizado, na verdade, a culpa de ser escravizado era deles, porque eles eram mais primitivos, e não de quem estava escravizando, porque eles eram mais evoluídos. Exatamente. E aí essas pessoas que usavam esse argumento diziam que isso veio de Allan Kardec. Uma mentira. Na verdade, assim, muita gente que divulga isso, às vezes não é nem de má fé. É porque a doutrina espírita ela é extremamente complexa. Observem que teve uma pergunta hoje aqui, que a resposta era sim, mas que o nosso entendimento é não. Por quê? Porque na hora de você estudar o texto, você vai ver que ele estava falando de outra coisa. Então, a doutrina espírita ela é extremamente complexa. Quem não estuda ela aprofundadamente, de forma bem ampla, pega só um trecho isolado, aí começa a ter esse tipo de pensamento. Quer ver uma outra coisa também que acontece com a doutrina espírita? As pessoas pensarem que o espírita é acomodado, que ele tem que se conformar com o seu estado atual, o seu sofrimento, porque ele fez um mal em encarnação passada. É um erro isso daí, não tem nada a ver. O espiritismo, ele prevê a evolução espiritual, e só existe evolução espiritual pelo esforço. Então é o contrário. Isso, e aí muita gente vai para a internet dizer que o espírito ele tem que ser acomodado, porque ele tem que se conformar com o sofrimento, porque a culpa é dele do passado. Exatamente, é contraditório. A mesma coisa do racismo. O espiritismo, ele diz, os muçulmanos, vamos dizer que você tenha um grupo radical muçulmano que é totalmente antissemita, ou seja, eles são anti-judeus, eles odeiam os judeus. O mesmo espírito ele pode encarnar em um grupo anti-judeu e ele pode encarnar em um judeu. Então, se o mesmo espírito pode encarnar em qualquer um dos grupos, como que você, sabendo, você é judeu, você tem raiva de muçulmano? A gente sabe que não é todo judeu que tem raiva de muçulmano, e não é todo muçulmano que tem raiva de judeu. Eu estou falando de um grupo específico, que estão brigando, tá? Se você sabe que você é um espírito que pode encarnar tanto de um lado quanto do outro, como que você vai ser racista? O espiritismo ele é antirracista. Antirracista. Vamos dizer que um homem ele é misógino. Ele trata mal as mulheres como se fosse, sei lá, o dono das mulheres, ou com arrogância. Se ele for espírita e ele entender o espiritismo, ele vai entender que nessa encarnação ele encarnou homem, mas na próxima ele pode encarnar mulher. Então por que ele vai tratar a mulher mal se ele mesmo pode encarnar a mulher? Não tem sentido, entendeu? Não faz sentido. Então toda a doutrina espírita ela vai contra qualquer vicissitude dessas, contra qualquer característica negativa dessas. Gente, se a gente estudar a doutrina espírita direitinho e entender, porque superficialmente a gente só vai ter ideia errada, né? Tem gente na internet até hoje, inclusive eu não estou falando de gente que não conhece o espiritismo, não. Eu estou falando de gente espírita que ainda usa a palavra kardecismo. Vocês acreditam nisso? Chamam o espírita de kardecista. Isso, gente, isso não tem o mínimo fundamento. O próprio Allan Kardec declarou que esse nome estava errado. A doutrina não foi feita por Kardec, gente, a doutrina foi feita pelos espíritos. É espiritismo, não é kardecismo. Kardec ele teve um papel extremamente importante, né? Mas ele não respondeu pergunta nenhuma. Quem respondeu as perguntas foram os espíritos. Ele codificou, ele escreveu, organizou, dividiu em capítulos.
É completamente o contrário. Até porque esse educador doutrina, ele que mais sabe vai ser advogado. Então, nesse caso, eles não seriam advogados nisso tudo que eles eram. Ó, Bela está falando uma coisa importantíssima. Vou falar para o pessoal do YouTube. Bela está falando uma coisa importantíssima. O Espiritismo diz que aqueles que mais têm conhecimento também têm mais responsabilidades. Aos que muito foram dados, muito será cobrado. Então, se a gente pensar por essa lógica, vamos imaginar que tenha um povo que foi escravizado por outro e esse povo seja realmente mais primitivo. Mas primitivo assim, no sentido de não ter tecnologia, tá? Aqueles que têm mais conhecimento é que têm mais responsabilidade, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, quanto mais tecnologia, mais inteligência ou mais qualquer coisa que você imaginar, conhecimento. Porque assim, para você ter conhecimento, não necessariamente você precisa ser inteligente, você só precisa ser interessado em buscar o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua responsabilidade. Então, o Espiritismo ele vai contra o racismo, totalmente contra. Então, isso é um equívoco. E foi bom você tocar. Eu ia perguntar isso, eu ia achar uma grande. Isso, exatamente. Porque assim, quem usa esse argumento nem sabe, nem conhece o Espiritismo. Só que aí fala, não, foi Kardec que falou. Aí quem está ouvindo pensa que foi mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. Outro dia, gente, eu vi um cara, eu não vou falar o nome dele, questões éticas, mas ele falou no YouTube que os espíritos mais evoluídos dos outros planetas, de Marte, de Júpiter, eles se tornam invisíveis para a gente, intencionalmente, para a gente não ver eles. Não existe nada na doutrina que fala isso, gente. Nada. Se lá existir espírito, é espírito desencarnado. Nós encarnados nunca vamos ver eles. Então não é que eles se tornam. Aí fica um negócio assim, que aí o pessoal fala, quer dizer que tem uma civilização, tem uma cidade lá. Aí quando a gente aponta o telescópio, ou quando a gente manda uma sonda para fotografar, eles ficam invisíveis. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso está na internet. Então assim, isso acaba denegrindo totalmente a imagem da própria doutrina. A gente não pode ir para a internet e estar falando esse tipo de coisa. Tudo bem que às vezes vai acontecer de uma pessoa ou outra não explicar algo direito, mas depois, quando tiver oportunidade, vai e explica, né? Tirar dúvida, tudo bem. Muito provavelmente, eu já falei algumas coisas aqui também, que depois eu tive que corrigir, ou que não ficaram bem explicadas, aí eu tenho que explicar depois melhor. Mas a gente falar explicitamente esse tipo de coisa, porque Kardec falou que tinha civilizações mais primitivas do que outras, está sendo racista, não, isso é uma constatação. Todo mundo sabe que no século XIX tinham muitas civilizações muito mais primitivas e outras mais avançadas. Existem outros planetas que são assim também. Isso é normal, é natural, isso não é degradante, não tira o mérito, né? Não é demérito de ninguém, tá? Cada um está na sua fase evolutiva. E outra coisa interessante também, só para a gente finalizar, é a questão da inteligência, tá? Porque hoje em dia, gente, já se sabe que inteligência é uma coisa muito complexa. Você pode ser inteligente em uma coisa, Bela em outra totalmente diferente, Lu em outra totalmente diferente. E aí, como é que a gente vai determinar qual dos três é mais inteligente? Não tem como. Pode ser que uma coisa que você se dê muito bem, ela não... Hã? Exatamente. E já se sabe que a inteligência não é uma coisa única e linear. Não é. Não tem como você dizer, esse cara é mais inteligente do que esse. Porque esse que você disse que era menos, pode fazer coisas que aquele lá, intelectualmente falando, tá, gente? Intelectualmente falando. Pode fazer coisas que o outro que foi considerado mais inteligente não consegue. Então, porque a inteligência possui várias facetas. E a gente não entende direito ainda como realmente a inteligência funciona. Deu para entender? Depois a gente vai voltar a falar mais desses temas, mais aprofundadamente, com mais tempo, que hoje já venceu o nosso tempo, né? Vamos finalizar, fazer nossa oração e descansar um pouquinho. Deixa eu desligar.